Boa noite, pessoas. Você já sabe que nós estamos aqui no Café com Sexologia todo domingo às 8h30 da noite na Rádio Vibe Mundial, no Instagram, Café com Sexologia, e depois também no YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial quanto do Impassex. E também nos streamings de áudio, pode achar a gente lá, tem todos os episódios. E também você já sabe que nós trazemos convidados, convidadas, profissionais de saúde mental, para trazer discussões importantes. Hoje eu quero apresentar para vocês Jéssica. A Jéssica Lupion, ela vai trazer um assunto interessante, diferente, difícil e importante. Jéssica, obrigado por estar aqui com a gente. É ótimo estar aqui para a gente conversar de coisas boas. Antes de mais nada, gente, ela tem ela tem que falar depois. 2 capítulos nesse livro também, é um livro novo que diz muito para profissionais de saúde poderem acessar esse assunto. Bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, obrigada pela atenção de todos. Minha formação é um pouco diferente, acho que de alguns outros episódios, embora venham vários profissionais de áreas diversas. Sou geriatra de formação e fiz um curso de aperfeiçoamento, faço parte também do núcleo de sexualidade do idoso da geriatria do Hospital das Clínicas, junto com o Dr. Milton Krenit, que é o coordenador e um dos autores daqui do livro, e também ele foi inscrito, um dos motivos de eu ter sido convidada para participar, foi para falar sobre essa intersecção entre oncologia, geriatria e sexualidade, Uau. Temas por vezes difíceis abordados isoladamente, juntos muito mais. E a doutora Olga, que é a coordenadora da oncogeriatria do ICESP, aqui do HC também. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre temas tabus, muitas vezes. Pois é, você já falou de uma intersecção e realmente assim, nós tínhamos conversado de você falar dessa intersecção, porque sexualidade, oncologia e 60 mais. É 60 mais, mas não é só 60 mais, né? Você também pode contar um pouquinho disso. Primeiro eu tenho que perguntar para ela, como é que surgiu essa busca dessa intersecção, essa intenção, curiosidade, o estudo, e como é que você vai trazer isso para a gente aqui? Ele veio, na verdade, de uma discussão, o núcleo de sexualidade, a gente faz encontros e aulas quinzenalmente, fora as atividades durante Sim. a formação, e um dos temas que veio foi, na verdade, sobre sexualidade em pacientes em cuidados paliativos. Que são pacientes em que muitas vezes era retirada, como se não deixasse de existir, e o como abordar no final de vida, e com isso vieram doenças graves, pacientes em fases já mais finais de vida, e o como tem essa vivência e como a gente poderia abordar. Nesse meio surgiu a parte da oncologia como dúvida, e quando a gente foi buscar mais a fundo, a gente descobriu que isso não era uma dúvida só de lá de dentro, não era só nossa, mas como um todo. Porque é um tema importante, só que a gente tem desafios nesse meio tempo, como todos os profissionais. A gente pode falar mais da área médica, que é da minha formação, meu lugar de fala, mas a gente acaba tendo, na área de saúde, um despreparo, muitas vezes, para falar sobre esse assunto, abordar a sexualidade numa consulta. O paciente, a gente tem, então, o bloqueio de perguntar, seja por falta de formação e conhecimento sobre a área, seja por tempo de consulta, que a gente, isso também é um limitador, e o paciente, muitas vezes, e familiares, também, seja por vergonha, por medo de taxação, ou algo do tipo, não é incomum, estou muito doente. Eu posso pensar nisso nesse momento? E então a gente foi vendo que tinham muitas barreiras e até um material técnico organizado sobre isso. Então foi criado, vendo isso, inicialmente ia ser um manual, e acabou crescendo. É um livro feito a muitas mãos, por vários profissionais, todos eles, para tentar trazer de forma técnica orientações para a equipe de saúde, pensando em realmente abordar o paciente de forma integral e não tratar como algo menor, porque sexualidade não é só sexo, que não é só penetração. Pois é. Aqui no nosso programa, muitos episódios, nós sempre discutimos essa questão. Mesmo porque
sentir satisfações e prazeres sexuais, existem várias coisas envolvidas. Também o genital. Mas quando nós estamos falando dessa intersecção, e aí você traz essa discussão de um livro, todos os profissionais de saúde precisam compreender isso, porque eu compreendi pela sua fala agora, assim, primeiro, se a gente não perguntar... Dificilmente. E a gente vai ter um agravante ainda pensando numa consulta geriátrica e principalmente no paciente que vai estar fragilizado, seja pelo diagnóstico, seja pelo tratamento. Muitas vezes ele não vai, ele vai acompanhado. Claro. E acompanhado não necessariamente pela parceria possivelmente sexual. Muitas parentes, vezes pelos filhos. E aí, assim, pais e filhos, mães e filhos, assim, é complicado falar sobre sexo. Mas você está contando que, então, também é importante por uma série de razões. E já fiquei pensando numa coisa, trago para discussão. Porque as pessoas, quando têm expressões da sexualidade, podem melhorar a qualidade de vida, bem-estar. E isso é ótimo para qualquer tipo de tratamento de qualquer doença. Mesmo. Posso dizer isso? Com certeza. Oba! Então, pelo menos já estou pensando na mesma direção. E você citou um ambulatório. Peraí, aonde, o quê? Se tem pessoas com essas situações, procuram ambulatório, não procuram? Hoje em dia, no ICESP, faz parte, inclusive, da consulta... E ICESP é onde, hein? Desculpa. É o Instituto de Câncer, por exemplo, do HC. Hoje é um tema um pouco mais abordado. E a gente tem também, na geriatria, tem um ambulatório de sexualidade, da geriatria, em que a gente consegue realmente conversar um pouco mais sobre questões de sexualidade. Viram? Quer dizer, houve uma junção de grupos dentro do próprio HC, ali da USP, da Universidade de São Paulo, e essa união está permitindo ampliar a discussão nessa interseccionalidade, porque, a princípio, as propostas são de tratar algumas coisas, mas elas são muito mais misturadas do que a gente às vezes pensa. Uau! Tem muita gente que procura, ou que vocês possam dizer assim, nós também vamos abordar as questões da sexualidade, tem distinção, todo mundo vai ser abordado, alguns não são. Como é que é isso? Eu estou tentando entender como é que vocês funcionam já. O que a gente viu, não faz parte da oncologia, faz parte da geriatria, mas a gente teve muito mais encaminhamentos nesse sentido, porque passou a ser mais perguntado sobre isso. Foi levantado um ponto e isso começou a ser um pouco mais questionado. Nem todo mundo tem realmente uma disfunção ou vai precisar ser encaminhado para uma discussão sobre isso necessariamente. Mas só de questionar e deixar portas abertas, a gente já consegue, acolher melhor, diminuir a parte da angústia e sofrimento causado pela própria doença e seu tratamento. De novo, busca de bem-estar, qualidade de vida. Sim. Quando a gente pensa em saúde... Pois é, nós estamos falando de saúde, não de doença. Não, a gente está falando em qualidade de vida. E nas qualidades de saúde, inclusive, quando a gente vê o que a OMS elenca, uma delas é a questão de qualidade das nossas relações. Certo. O quanto os papéis sociais modificam, o quanto o papel seja social ou então dentro de uma família, dentro do paciente que está acometido pela doença e sua companhia. O quanto isso pode impactar na relação do casal, da família, no contexto de uma doença oncológica, potencialmente muitas vezes fatal. Isso é importante? Sim. Quem que é o seu apoio? Quando a gente vai, por exemplo, olhar até a parte estatística, a quantidade de relacionamentos de mulheres que acabam tendo seus relacionamentos terminados durante o tratamento de uma neoplasia de mama, por exemplo. A gente tem um índice maior do que 40%, muitas vezes, a depender de referência. E isso tem impacto. A gente tem impacto emocional, tem impacto da autoimagem, tem o medo de infecções. Isso isoladamente pensando só na parte oncológica. Mas se for ainda para a população mais idosa, a gente a gente fala mais como visão social, a construção que é feita muitas vezes, que o envelhecimento,
ele é assexuado e que ele é heterossexual. Não é assim. Temos que perguntar para a pessoa, porque ela vai nos Precisamos. ensinar o que é, o que não é. Então, até a própria orientação de gênero, a identidade de gênero, também são importantes. E isso não só na questão de tratamento, mas pensando, eu vou ter, por exemplo, eu tenho um câncer na parte genital ou algum que eu não... Essa pessoa pratica a prática penetrativa? Não pratica? Para adequar a realidade dela? E adequar tratamentos também. Tratamentos Nossa, e orientações. Ouviram? Então, assim, você tem 60 anos, mas tem problemas de saúde, tem um diagnóstico desses complicados, nós também precisamos pensar na sua saúde sexual, porque provavelmente isso vai ajudar no todo. Ah, o teu médico não perguntou? Está sozinho na consulta? Fale com ele. Já diga alguma coisa. Nós vamos falar alguma coisa sobre sexo que eu queria saber. Você tira angústias da sua cabeça e você começa a poder prestar atenção em outras coisas. Desculpa, é que eu fico pensando o quanto todo mundo tem que também assumir uma responsabilidade aí. A gente tem, porque vai ter tanto, a gente pode ter um impacto. Quando a gente fala em sexualidade, mais do que sexo, que é muito mais da questão da penetração. A gente fala da autoimagem, a gente fala de erotismo, a gente fala de contato de outras intimidades. Quando a gente fala em pacientes mais idosos ainda, isso é mais importante, que muitas vezes eu não tenho nem repertório sexual suficiente. Olha. Então, a única coisa que se pensa muitas vezes, eu restringo a uma prática a uma pessoa cis, a uma orientação heterossexual e a uma prática penetrativa. E como se ela não existisse mais na vigência, ou não pudesse existir na vigência de uma doença grave, e que não fosse legitimada. A gente torna invisível mesmo a pessoa. Como diria a pessoa, com seus desejos, com seus prazeres, com suas vontades, limitando a doença. Uhum. Mas a pessoa está aí. Ela não é só doença. Não, muito pelo contrário. E a gente tem uma questão de parceria, de papéis mesmo. Muitas vezes, pensando numa construção social, uma mulher cis, muitas vezes ela que acaba fazendo os cuidados. Essa mulher adoece. Hoje é ela que precisa ser cuidada. Eu já tive mudança de papel. Claro. Junto com isso, a depender da neoplasia, se a gente for pensar, algumas podem ser mutiladoras, como a gente comentou. Tá. Pensando também, por exemplo, numa mastectomia, a gente pode ter. Pensando, às vezes, num câncer de pênis também, a gente pode ter algumas alterações. Mas outras que acabam tendo, tudo bem, eu não tenho uma alteração visível externa, mas eu tenho emagrecimento. Pensando em neoplasias, a gente tem as sólidas, que seria a parte que é da onco, mas a gente tem as outras, as neoplasias hematológicas. Neoplasia, você está dizendo assim, é câncer, Câncer, gente, são cânceres. Eu tenho, por exemplo, as hematológicas. Na hematológica, eu vou ter um outro tipo de sofrimento. Hematológica, gente, é coisa do sangue. Isso, a gente vai falar leucemias, linfomas. Então, eu tenho uma alteração que ela não é uma massa, muitas vezes, localizada. Eu tenho uma alteração em produção de célula, grosso modo. E aí, essa pessoa vai ter alguns outros desafios. O principal de sintoma extra é a fadiga. É um cansaço muito importante. Então, fazer algumas atividades, eu não vou ter força o dia inteiro. Então, poxa, eu quero fazer... Reserva um horário que vai estar com uma melhor disposição, porque não vai ter muitas vezes energia para um dia inteiro. Essas pessoas têm uma contagem que a gente chama de uma alteração na produção de célula, seja pela doença, seja pelo tratamento. Mais risco à infecção. Tem que tomar mais cuidados. E ela fica com medo. Ela é parceria. Claro. Posso encostar? O que eu posso fazer? Será que posso machucar? Posso levar para outra pessoa? Então, esse diálogo e essa conversa de que momento que eu estou, o que eu posso ter, é muito importante. E além disso, nessas doenças vão ser muito mais comuns internações frequentes.
Tá. Seja pela própria quimioterapia, que muitas vezes vai ser internado, algumas sessões, seja por conta de intercorrências por infecção mesmo. Então, ela vai estar mais isolada desse convívio em casa. Tá. Nesse sentido, eu vou ter uma outra dificuldade, uma outra barreira, que vai ser a questão de intimidade. Em que lugares essas pessoas vão poder ter intimidade? Verdade. Então, é que você está contando coisas que deviam ser óbvias, mas de repente se a gente está só preocupado com algumas coisas e as outras, nossa. Então, a gente tem essa limitação até geográfica mesmo. Quais são os espaços de intimidade que uma pessoa idosa já tem, reservados? Além disso, a gente vai ter maiores... Com a idade, é muito mais comum a gente ter mais doenças. Mais medicações, mais interações medicamentosas, mais fragilidade, que a grosso modo seria mais... O conceito de frágil é um pouco maior, mas como se fossem mais fraquinhos. Sim. Mais difícil, até se recupera, também não recupera tanto, fica mais debilitado, precisando de mais cuidados. Então, a gente vai ter um aparato muito maior de, muitas vezes, a família. Não é incomum, por uma questão de segurança, às vezes, poxa, não vai ver, tá à noite, vamos colocar a câmera? E, às vezes, a câmera vai para dentro de um quarto de um casal, ou então a pessoa sozinha. Você vai tirando, privando algumas, a privacidade mesmo. Tá. Por conta de um cuidado, sim, mas isso pode ser um pouco mais conversado. Uhum. Será que tudo bem eu deixar a pessoa... Não, dorme um pouco, a gente tá aqui separado. Ou então, não, é um casal. Tudo bem, tá acompanhado. Desliga um pouco a câmera. Desliga. Muitas vezes a intimidade pode ser um carinho, pode ser um dormir de conchinha. Isso, intimidade é simplesmente a percepção de que estamos sozinhos aqui, não estamos invadidos por alguém. É intimidade, é privacidade. Gostei disso. Porque todas as pessoas podem precisar de privacidade por várias razões, mas as questões sexuais não necessariamente estamos falando de uma relação penetrativa. Não, nós estamos falando de troca de carinhos, porque é privativo, gente. É a nossa cultura, é regra da cultura. Então, se nós não respeitarmos isso, aquela pessoa vai ter uma diminuição de qualidade de vida. Uau! E além de um acompanhamento Multiprofissional. Porque a gente tem alteração tanto da doença, a gente tem as cirurgias, a gente tem quimioterapia, tem radioterapia. Porque o principal da gente conversar sobre esse assunto. Envelhecimento populacional tem acontecido. Isso. O que é ótimo. Com ele vem novos desafios. A parte de aparatos da parte oncológica, de tratamentos também aumentaram. Então, a gente vai ter cada vez mais uma população vivendo ou durante um tratamento ou pós um tratamento. E nos dois a gente vai ter impacto. Na sexualidade, também. Porque a gente vai ser um multi. Tem coisas que conversados desde o início. Algumas, por exemplo, na... Câncer de colo de útero. Lembrando que a gente tem vacina hoje em dia. Também, então é importante a gente poder vacinar. Mas nós temos muitas mulheres que têm câncer de colo de útero. Tratamento. Ele vai ser ponderado, tanto quanto pensando na doença, quanto no paciente, o quanto aguenta, qual é o impacto de vida. Mas, padrão ouro, muitas vezes, vai ser uma cirurgia em que a gente vai ter uma esterectomia total, ou seja, retirada completa do útero, inclusive o colo, e associada a uma radioterapia ao BRCA. Pode ser por fora ou dentro. Mas, o que tudo isso causa? Um encurtamento vaginal e um aumento do ressecamento local também. Tá. Essa mulher... Essa parceria, podem ser avisados sobre isso antes? Precisam ser avisados, precisam conversar sobre isso para tomar providências. Está tendo desconforto? Qual a fase que é seguro ter uma relação ou não? É verdade, até mesmo assim, quantos dias depois do pós-cirúrgico? Se não perguntar... Ou depois da radioterapia.
eu tenho dor, dá pra gente manejar essa dor associada junto com uma fisioterapia pélvica? Posso usar, e muitas vezes a gente vai conseguir fazer um ajuste de analgesia e colocar um lubrificante. Um lubrificante à base de água ou silicone são os mais indicados, óleo não, por gentileza. Isso. Mas a gente precisa de orientações, porque quando não vem da parte técnica e profissional, muitas vezes a pessoa tem vergonha de conseguir perguntar. Claro. Ser taxada como a velha safada, o velho tarado, não que não pode... Ah, mas é o problema? Não, inclusive pode ser, mas também pode simplesmente continuar fazendo suas práticas do dia a dia. E com repercussão, então vai acabar jogando, vai por conta própria, acha fontes não tão confiáveis, acha práticas menos seguras. E falando... Então, fontes confiáveis é uma coisa importante aí, ou seja, converse com o profissional de saúde que está cuidando de você, porque se ele não souber, ele pode indicar, mas Exato. assim, é que todo mundo hoje pega assim, vou procurar na internet. Cuidado, porque é a sua saúde, nós precisamos preservar a sua saúde. Existe um lado comercial, vão se achar Isso. o que quiser, É. mas a gente tem as práticas de forma mais segura. E pensando também, que a gente comentou um pouco sobre orientação e identidade de gênero, a gente tem barreiras contra o próprio rastreamento. O que são? É a dificuldade, a gente tem da pessoa trazer muitas vezes, mas até no rastreamento dessa parte do diagnóstico precoce. Ah, Então, eu tenho uma mulher na pós-menopausa. Eu tenho alterações fisiológicas que já dificultam, inclusive, o diagnóstico. Hoje em dia, tem entrado e já está disponível, por exemplo, o HPV sérico, o exame de sangue, que fala se tem ou não os vírus que são responsáveis pela neoplasia de colo de útero. Então, isso facilita. Foi recente, mas tende a aumentar um pouco mais, uma vez que a própria alteração do envelhecimento, a barreira onde se observa, ela internaliza. E o exame especular, a coleta pode ser mais traumático e doloroso, o que muitas vezes a paciente não vai querer fazer. ou não vai repetir. Não vai repetir, então a gente atrasa o diagnóstico. Pois é. Você está contando um monte de coisas, me parece que a gente poderia passar assim Poderia. horas conversando, porque você está me mostrando que existem várias coisas envolvidas nessa questão, porque elas se somam, e isso é muito importante. Mas eu vou pedir para você assim fazer um arremate, assim, deixar uma mensagem para quem está ouvindo, para deixar uma certa curiosidade, assim, procurem mais. Acho que de principal é um assunto de suma importância quando a gente vai falar sobre saúde integral. Engloba muitas vulnerabilidades daquilo que a gente acha que socialmente não se pergunta, criando silêncio e piorando a angústia dos pacientes e das pessoas que já estão passando por uma série de dificuldades. Então, de forma geral, se você for paciente, não tenha vergonha de perguntar, e se não souberem te orientar, procure alguém que saiba ou peça orientação para quem te atende. Porque a sexualidade é uma construção e vão ter falhas, a gente vai ter que parar, vai ter que pesquisar sobre o assunto. Então, não sabe, não tem problema. Onde consigo informações de qualidade sobre isso? E para profissionais não terem vergonha de perguntar. Porque a gente pode impactar de forma tanto positiva quanto negativa no alívio do sofrimento dessas pessoas. Super. Nós falamos aqui com a doutora Jéssica Lupion. Gente, ela é geriatra, mas ela tem trabalhado questões de sexualidade junto de questões relacionadas a câncer. E ela tem capítulos nesse livro. Eu quero agradecer a sua participação. Eu gostei muito de estar ouvindo. Eu costumo pensar uma coisa, convidar alguém que escreveu algum texto novo, eu vou estar aqui aprendendo, ouvindo de primeira mão quem produziu o material. Então, eu acho ótimo. Mas também dizer para vocês, nós precisamos continuar conversando sobre essas coisas e todos os assuntos relacionados à sexualidade. Semana que vem tem mais. E a cada semana tem assunto novo, diferente e variado para conversarmos e melhorar nossa qualidade de vida. Conto com vocês. Domingo que vem estamos aqui.
Até mais, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30.